A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Leia e examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer que até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso,
Nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. Dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos agora estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus de verdade. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos aqui estar sorteando mais uma oração para dar início ao sorteio, ao início do sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, oração de número 2, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas.
Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG1318 37300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte, para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o rebanho sorteado de hoje é o rebanho de número 10 par e o rebanho de número 9 ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. E o livro sorteado, é o livro de Ageu, 2 capítulos. O livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo sorteado de número 2 do livro de Ageu. Contém 23 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor. A promessa do Senhor a Zorobabel. Versículo 20, 21, 22 e 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exército, tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e rebanho de número 15 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. E o capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de Jeremias. Capítulo 17. Glórias ao nosso Senhor. 16. Capítulo 17 contém 27 versículos, que diz assim: o pecado engana e destrói. Versículo 1, 2, 3 e 4. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, juntos às árvores frondosas, sobre os altos alteiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus olhos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e far-te-ei servir os seus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e rebanho de número 15 ímpar.
E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Daniel. Capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos, que diz assim: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4 par e de número 3 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo sorteado é o capítulo 33 do livro de Isaías. Capítulo 33 do livro de Isaías contém 24 versículos, que diz assim: a aflição e o livramento de Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado como perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado como perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Se tu, o nosso braço amanhã, após amanhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então, ajunta-se a vosso despojo, como se ajuntaram as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de João. Capítulo 16 do livro de João contém 33 versículos, que diz assim: do versículo 5, 6, 7 e 8. A missão do Consolador. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote.
pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas dízimos independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, eu agora irei ler para vocês uma das nossas de mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção às 12 igrejas virtuais e móveis, com atividade em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios do estado do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% até 100% dos recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos políticos, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos e governadores, uma igreja física na sua região,
para todos ganhares, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contatando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidades em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar sorteando aqui uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão, de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis, capítulo 47 do livro de Gênesis. Capítulo 47 contém 31 versículos, que diz assim: José compra toda a terra do Egito para Faraó. Versículo 13, 14, 15 e 16. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios. José disseram: dai-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porque o dinheiro nos falta. Respondeu-lhe José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Amós. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9.
capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos, que diz assim: os juízos de Deus são inevitáveis. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desça aos mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. E subirem ao céu, de lá os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela se morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porém aos olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Versículo 6, 7, 8 e 9. Ele para e ele faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. O caminho de Deus são eterno. Veja tendas de Cussã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. A casa contra os rios, Senhor, que estás irado, é contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar. O teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitórias. Tira a descoberto o teu arco e farta esta estátua aljada de flechas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6 par e rebanho de número 5 ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 6 do livro de Cantares. Capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? Eu o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 8 par e rebanho de número 7 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo sorteado, capítulo 2, que contém 26 versículos, que diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de minhas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço te envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Glórias ao nosso Senhor.
Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor. Agora eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19,
vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live, da sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agora mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora ao sorteio dos livros. Escolha aí e mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 23 do livro de Levítico. Capítulo 23 contém 44 versículos, que diz assim: as festas solenes do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas no sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que a proclamareis no seu tempo determinado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Mais um livro. O livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios contém 13 versículos, que diz assim: Paulo promete investigar e castigar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Esta é a terceira vez que vou ter convosco por boca de 2 ou 3 testemunhas. Todos questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, e digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de Jó.
capítulo 16, contém 22 versículos, que diz assim: Jó se queixa do trato de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Jó: Tenho ouvido muitas coisas como esta, pois vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? O que te instiga para responder assim? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e nemear contra vós outra minha cabeça. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 12. Capítulo 12 contém 30 versículos, 31 versículos, que diz assim, acerca de dons espirituais. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando ereis gentios, deixareis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 contém 16 versículos, que diz assim: Deveres e qualificações dos ministros. Versículos 5, 6, 7 e 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos, que não são acusadores de dissoluções e não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, piedoso, que tenha domínio de si. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: O bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 11 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 11. Capítulo 11 contém 47 versículos, que diz assim: Davi é ungido rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então, todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, era que fazia saídas e entradas militares
com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei de Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Livro de Marcos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Marcos. Capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Marcos contém 45 versículos, que diz assim: a cura da sogra de Pedro, versículo 29, 30, 31 e 32. E saindo eles da sinagoga, foram Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximaram-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 2 do livro de Miqueias. Capítulo 2 do livro de Miqueias contém 13 versículos, que diz assim: contra os falsos profetas. Versículos 6, 7, 8 e 9. Não babujeis, dizendo, eles não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Este está irado o Espírito do Senhor. São estas as suas obras. Sim, as minhas palavras fazem do bem que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirarás a minha glória para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. E o último livro a ser sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Livro de Esdras. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 7 do livro de Esdras. Capítulo 7 do livro de Esdras contém 28 versículos, que diz assim: Ataxeste envia Esdras a Jerusalém. Versículo 8, 9, 10 e 11. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Ataxeste deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio
mentalize aí, escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 18, Jeremias, capítulo 24. Você que escolheu o número 16, Daniel, capítulo 3. Você que escolheu o número 20, Isaías, capítulo 33. Você que escolheu o número 19, João, capítulo 16. Você que escolheu o número 7, Gênesis, capítulo 47. Você que escolheu o número 2, livro de Amós, capítulo 9. Você que escolheu o número 4, Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, Cantares, capítulo 6. Você que escolheu o número 15, 2 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 23. Você que escolheu o número 3, 2 Coríntios, capítulo 13. Você que escolheu o número 5, Jó, capítulo 16. Você que escolheu o número 14, 1 Coríntios, capítulo 12. Você que escolheu o número 6, Tito, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados, Senhor Jesus. Eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, no @AIG
18, 37, 300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra todo o mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguidos de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Senhor e o Espírito Santo de verdade nesta live, e agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live. E o meu muitíssimo amém.